Bom, agora sim, nós vamos falar aqui no estúdio ainda sobre saúde, né? Do Dia Mundial do AVC, que é lembrado no dia 29 de outubro, nesta quinta-feira. A cada 6 segundos, para que você tenha uma ideia, uma pessoa morre em algum lugar do planeta vítima do acidente vascular cerebral. No Brasil, o chamado derrame é a segunda principal causa de mortes, com quase 80 mil óbitos ao ano. E é uma das doenças mais impactantes que o brasileiro acaba vivenciando, Renata. César, e a rapidez na identificação e no socorro de um caso de AVC, ela é fundamental para salvar a vítima e preservá-la das eventuais sequelas. E tudo isso a gente vai aprender agora no Você e o Doutor de hoje, com o médico de família, doutor Antônio Spreuser. Bom dia, doutor. Renatinha, bom dia. Que prazer te ver com o César Filho, com todos vocês hoje comemorando esse tema tão importante, né? Sim, é um prazer. É sempre uma aula, né, com o doutor Antônio Spreuser. E a gente começa pela definição do AVC. Doutor, o que é propriamente o acidente vascular cerebral ou derrame, né? Como as pessoas conhecem até mais. Então, Renatinha, o AVC, acidente vascular ou derrame, o que ele é? É uma doença dos vasos sanguíneos, que vocês estão vendo aqui, e do cérebro. Então, o cérebro e os vasos sanguíneos ficam alterados e o impacto na saúde é muito grande, porque as sequelas, como o César Filho falou, podem ser muito grandes. Então, para vocês entenderem bem a diferença, nós temos dois tipos de AVC, o acidente vascular isquêmico e o hemorrágico. Vamos começar falando do isquêmico, eu vou explicar para vocês essa diferença. Então, o AVC isquêmico, presta atenção, dentro do cérebro, os vasos sanguíneos que eles levam o sangue oxigenado, né? Esse oxigênio vai para todo o cérebro. Aquela plaquinha amarela que vocês estão vendo pode ser uma inflamação, pode ser uma placa de gordura, o sangue não passa direito, ele começa a se coagular, vai se coagulando, forma uma placa e de repente entope mesmo. E atualmente com a Covid, o Covid pode dar isso que vocês estão vendo agora também. Uma vasculite, uma inflamação do vaso. E o nosso cérebro não recebe mais sangue. E uma parte aqui morre. E essa parte morrendo, você pode ficar paralisado. Já o acidente vascular cerebral hemorrágico é diferente. Às vezes eu posso ter uma pressão muito alta dentro de um vaso sanguíneo. Essa pressão alta causa uma anormalidade ou mesmo um aneurisma, uma malformação. Isso rompe com o aumento da pressão e esse sangue agora que sai para fora do vaso sanguíneo vai inundar o nosso cérebro. E essa inundação cerebral forma um hematoma que fica comprimindo o tecido nervoso, fica comprimindo todo o cérebro. E essa compressão do cérebro também é muito perigosa, porque depende da região do cérebro, como na região do tronco cerebral, você pode ter morte súbita. E a morte súbita é uma coisa, imaginou, você está dormindo e morre, e o que houve? AVC. Agora, doutor Spreuser, eu já disse aqui, volto a repetir, eu tive uma isquemia cerebral transitória. Sim. A causa foi privação de sono na época e estresse. O que leva uma pessoa a ter um AVC? Por exemplo, a pessoa que tem problemas cardíacos, toma remédio para o coração, ela é mais propensa a sofrer um AVC? O estresse, a privação de sono no meu caso, quais são as causas que levam a pessoa a ter um AVC, independentemente do tipo? Então, César, muito bem comentado no seu caso, que o estresse. Então, eu vou mostrar para vocês um ranking das principais causas que podem levar você a ter um acidente vascular. Então, olha só o ranking agora como está. Eu vou começar pelo 10º lugar, hein? Doenças cardíacas como arritmia, às vezes você tem um coágulo dentro do coração, o estresse que o César Filho teve, a deprivação do sono, não dormia direito, consumo excessivo de álcool e diabetes. Agora, como eu falei, olha só o que está acontecendo aqui. O ranking vai indo. Alto índice de gordura no sangue, aumento, você come muita gordura, muito carboidrato, acúmulo da gordura visceral e abdominal, falta de atividade física e problemas que você tem sempre no seu cérebro, que você fuma muito, está fora de forma. Agora, olha o ranking número 1. Quem é o ranking número 1? Está todo mundo curioso. É a hipertensão arterial. Por quê? A pressão alta, ela não dá sintoma. Ela não tem nada. Às vezes você pensa que tem dor de cabeça, não tem. Então, a hipertensão
pode levar a um rompimento, que eu já falei, do seu vaso sanguíneo no cérebro e você pode ter uma morte súbita. Para que ter isso, gente? Então, Agora, doutor, o senhor falou a respeito dos sintomas. Como é que é possível uma pessoa perceber que está sofrendo um AVC? No meu caso, que foi uma isquemia que eu não sabia, Sim. eu nunca tive uma dor de cabeça tão forte, era uma explosão de dentro para fora. Eu cheguei a cair com a dor e eu cheguei a pedir para minha esposa para me levar para o hospital porque eu estou tendo um aneurisma cerebral. O que veio na minha cabeça foi que uma veia tinha explodido dentro da minha cabeça mesmo. Quais são os sintomas? É possível prever? Não é possível prever, mas é possível você fazer um diagnóstico em casa. Eu vou mostrar para vocês os principais sinais e sintomas de um AVC. Então, vamos mostrar primeiro o sorriso. Pede para a pessoa sorrir. Ela não consegue sorrir, cai o lábio, tem uma queda do lábio, tá vendo? Segundo lugar, pede para dar um abraço. Essa movimentação dos braços não consegue ficar com o braço, cai, tem uma perda da motricidade. Pede para falar uma frase, por exemplo, eu vim aqui. A pessoa não consegue balbuciar nada. Quando é assim e você identifica, já liga para 192, chama o SAMU, porque é caso de levar para o hospital o mais rápido possível. Cada minuto é fundamental para salvar esta vida. Por falar, doutor, em levar para o hospital, o atendimento rápido, o senhor já falou aqui, é fundamental para salvar as vítimas do AVC. E quanto menor o tempo, doutor, menor também os riscos das sequelas? Ah, mas não tenha dúvida. Como eu falei, segundos contam, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 1 minuto, aqui você tem, aqui você está 1 minuto, 2 minutos, 60, em 1 hora, olha só o número, em 1 hora, cada 2 pessoas, uma pode ficar boa. Em 1 hora, a outra pode até morrer. Mas agora, 1h30, olha o que acontece. De 4 pessoas que têm AVC, uma só que pode ficar boa. Depois, em 3 horas, cada 7 pessoas que têm, uma pode se curar. E agora vem o pior, né? Na janela de 4 a 5 horas, que é o tempo às vezes que você fica em casa, de 14 pessoas, uma só que se salva. Então, é fundamental a ação. Viu que caiu o braço, viu que a pessoa não pode falar, está com dificuldade. É um quadro de AVC, leva para o hospital porque o tratamento tem que ser imediato. Agora, doutor Spreusser, uma vez detectado o acidente vascular cerebral, o derrame, quais são os tratamentos existentes para que essa pessoa volte, se é que volta, à normalidade e corrija as sequelas, por exemplo? Então, César Filho, a gente tem que saber se a pessoa teve um AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, a gente pede uma tomografia ou uma ressonância. No caso, por exemplo, se ela teve um acidente vascular isquêmico, ou seja, entupiu a artéria, o que a gente faz? Vamos dar uma olhadinha, então, nos tratamentos principais. Primeiro é trombolítico. Esse tipo de substância derrete o coágulo e o sangue volta a funcionar. Nos casos de AVCH, a gente tem que operar o paciente. Muitas vezes tem que abrir o cérebro, drenar o hematoma, passar um catéter para aliviar a pressão. Mas a fisioterapia motora é fundamental para você voltar para a sociedade, junto com a fonoterapia, fonoaudioterapia, para você voltar a falar. E, finalmente, a terapia ocupacional, para você voltar para a sociedade e você voltar a trabalhar novamente. Terapia ocupacional também é fundamental. Então, essas formas todas que eu falei são importantes e têm que ser feitas de uma maneira progressiva. Por isso que essa janela de tempo, César Filho, é fundamental. Para a gente ter tempo de fazer essas ações e o cérebro voltar a ter oxigênio novamente. Agora, doutor Spreusser, para a gente fechar aqui, uma dica de ouro do médico para quem está nos acompanhando. Eu nunca tive AVC, eu não pretendo ter. Agora, o que eu posso fazer para evitar que um AVC aconteça na minha vida? A prevenção é a alma do negócio. Então, o que você vai fazer? Acompanhamento da pressão arterial, manter seu peso saudável, uma dieta saudável, medir glicemia, quanto está a sua diabetes, o colesterol. Então, são itens e dicas fundamentais, César Filho. Exercícios físicos, todo dia. Todo dia. Doutor Spreusser, professor doutor, é sempre uma alegria recebê-lo aqui para essa aula, para essa consulta gratuita, levando informação e prestação de serviço para toda a população. Até a semana que vem. Se Deus quiser.